Olá turma, tudo bem? César Vieira na área, professor de Geografia. Hoje vamos dar continuidade aos nossos conteúdos dessa forma, a partir de videoaulas. E também entraremos ao vivo para tirar nossas dúvidas e conversarmos um pouco, interagirmos um pouco, beleza? Eu espero que nessa quarentena vocês estejam aproveitando da melhor forma, vocês estejam acompanhando as aulas, fazendo todas as atividades, estudando bastante para que na volta vocês voltem excelente, que vocês não percam nada com esse período de quarentena, beleza? Então, os professores, a coordenação, todo mundo está lutando para que vocês tenham o melhor conteúdo nesse período em que vocês estão passando. É difícil para a gente, é difícil para vocês, mas a gente está torcendo para que a gente volte logo e que a gente supere tudo isso, beleza? E, sobretudo, que não percamos nada com esse período, tranquilo? Então, hoje nós vamos iniciar o tema Dinâmica Climática da Terra, está no livro 2, tá? A gente vai entender o seguinte, nós vamos entender os diferentes tipos de climas mundiais e os fatores responsáveis por esses climas. Então, quais são os elementos, quais são os fatores responsáveis por essa diferenciação de climas? Por que, por exemplo, que aqui no Brasil apresenta um clima equatorial e tropical, e lá na Europa, por exemplo, apresenta um clima temperado? Né? Por que aqui na região norte, aqui em Marabá, nós temos um clima quente e úmido, e lá em Santa Catarina nós temos um clima frio? Né? Então, quais são os elementos, quais são os fatores responsáveis por isso? Tá? Então, é basicamente isso que a gente vai aprender hoje. Então, primeiramente, nós temos que entender que o sistema climático mundial é composto pela junção de 4 elementos. A atmosfera, né, todo o ar que envolve o nosso planeta, a hidrosfera, toda a camada de água que nós temos nos oceanos, nos rios, nas geleiras, nas calotas polares, a litosfera, né, todas as rochas, os solos, os minerais, e também os seres vivos. Então, a junção desses 4 elementos, nós vamos ter originando os tipos climáticos. Por exemplo, se uma região apresenta grande quantidade de rios, grande bacia hidrográfica, logicamente que esse clima, né, a atmosfera, o sistema climático dessa área vai ser um pouco mais úmido, né, vai ser um pouco, quem sabe, mais frio. Agora, se eu tenho um local que apresenta, por exemplo, grande quantidade de desertos, nós vamos ter um clima mais hostil, um clima mais árido, um clima mais quente, certo? Então, basicamente, a atmosfera, ela é responsável, digamos assim, por originar esse tipo de clima de forma geral, de se expressar através da atmosfera, é que se expressa o tipo de clima. Por exemplo, nesse exato momento, né, nós temos um clima ensolarado. Eu posso dizer que nesse exato momento, né, no momento que eu estou gravando aqui, o céu está ensolarado. Eu posso dizer que o clima está ensolarado ou o tempo está ensolarado? Né? Então, primeiro a gente precisa fazer essa diferenciação. Eu não posso dizer que o clima está ensolarado, porque o clima, eu só posso definir o clima de uma região a partir de longos períodos de tempo, a partir de 30 anos basicamente. Tá? Já o tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Se eu olho para a rua e está ensolarado, isso é o tempo, é o que está acontecendo nesse exato momento. Beleza? Então, é necessário que a gente saiba fazer essa diferenciação para que não nos enganamos na hora de falar, o clima está chuvoso, o clima está frio, o clima está quente, certo? Beleza, então vamos lá. Vamos definir os objetivos para essa aula. Tá? Primeiro objetivo, entender quais são as camadas da Terra, as camadas da atmosfera terrestre, né? Então nós temos, por exemplo, da superfície, né, para o exterior, nós temos diversas camadas, que elas se dividem a partir da sua composição química, sua composição física, e também a partir da sua dimensão, né, da sua, digamos assim, altitude. Tá? Nós vamos entender as principais características dessas camadas e a diferença, como eu falei, de tempo e de clima. E os principais... Essas motos aí é cruel. Pá, pá. Mas vamos lá, vamos focar aqui.
né? Então nós temos os fatores e os elementos climáticos. Quais são os elementos climáticos e quais são os fatores climáticos? Por exemplo, a temperatura, a pressão, a altitude, a maritimidade, a continentalidade, né? A quantidade de insolação, a quantidade de precipitação. Então, tudo isso são fatores e elementos que contribuem na definição de um clima de uma determinada região. Beleza? Outro objetivo, entender os tipos climáticos mundiais, né? Basicamente, nós temos mais de 10 tipos climáticos. Nós temos os tipos climáticos polares, temperados, equatoriais, tropicais, desérticos, mediterrâneo, de altitude, semiárido, enfim, nós temos diversos tipos climáticos. Então nós vamos entender onde estão localizados esses tipos climáticos e suas principais características. Tipo de chuvas, né? Nós vamos ter basicamente 3 tipos de chuvas, nós vamos entender. A primeira é a chuva, que a gente vai chamar de frontais. Né? Nós temos as chuvas orográficas e as chuvas de convecção ou convectivas. Certo? A gente vai entender esses 3 tipos de chuvas e onde elas são predominantes, beleza? E por fim, analisar esses 2 fenômenos que acontecem no Oceano Pacífico e que têm influência no mundo todo. O fenômeno do El Niño e o fenômeno da La Nina, beleza? Então vamos lá. Vamos começar pelas camadas da atmosfera, né? De acordo com a sua altitude e com a sua composição química, a atmosfera, ou seja, a camada gasosa que cobre a nossa superfície terrestre, ela vai se diferenciar em estratos, em camadas. Tá? Primeiramente, a atmosfera ela é essencial para que haja vida no planeta Terra, porque é a atmosfera que possibilita, que permite os gases essenciais para a nossa respiração, pela respiração de seres vivos, como por exemplo, o nitrogênio, o oxigênio, o gás carbônico, enfim. Ela é necessária também para que haja proteção, né, do planeta Terra em relação aos raios ultravioletas. Esses raios ultravioletas são extremamente prejudiciais à vida humana, sobretudo por causar doença de pele, catarata nos olhos, enfim, câncer, né, sobretudo. Então, a atmosfera ela exerce essa função de proteção também em relação a isso. A atmosfera ela é responsável também pela proteção em relação aos meteoritos, né? Os meteoritos, ao entrar em contato com a atmosfera, eles se desagregam, tá? Enfim, e também por permitir a vida de forma geral na nossa superfície, beleza? Então nós temos essas 5 camadas, né? A troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e a exosfera. Professor, eu tenho que decorar, eu tenho que saber todas essas camadas de forma, digamos assim, sequencial? Sim, e é muito simples para vocês entenderem, tá? Por exemplo, eu tenho sempre que começar pela camada mais interior, né? Mais próxima da superfície terrestre. Nós temos a troposfera, é aqui que está concentrada a grande quantidade dos gases, né? Esses gases exercem forte pressão sobre nossa superfície, tá? E aqui também que acontecem os fenômenos climáticos, como por exemplo, as chuvas, né? Os granizos, né? Os trovões, enfim, é aqui também que passam os nossos aviões comerciais, de passageiro, enfim. A segunda camada, a estratosfera, ela é responsável pela filtração dos raios ultravioletas. É aqui na estratosfera, ou seja, a camada de estratos, que está concentrado uma camada chamada de ozônio, né, que faz justamente essa filtragem desses raios prejudiciais ao ser humano. Depois nós temos a mesosfera. Meso está no meio, né? Então nós temos aqui a mesosfera, que é aqui que acontece, por exemplo, né, os trovões, né, os relâmpagos.
Então, a mesosfera exerce essa função. E por fim, nós temos a termosfera e a exosfera. A termosfera também é chamada de ionosfera, onde apresenta grande quantidade de íons. E a exosfera, né, é a camada mais externa, mais exterior, que vai até 1000 quilômetros, né, exterior. E depois disso nós temos o espaço, né, exterior. Bom, muitos de nossos alunos eles têm dificuldade de colocar sequencialmente as camadas da atmosfera. Pensando nisso, a gente elaborou um mnemônico para que vocês entendam perfeitamente, sequencialmente, as camadas da atmosfera, iniciando da mais interna para mais externas. Vamos lá. Então nós temos, por exemplo, a primeira camada, né, a troposfera, é onde nós estamos, né? Então, da parte de 0 km de extensão até cerca de 17 km, nós estamos na troposfera. Logo em seguida vem a estratosfera, né, que é de 17 a 50 km. É na estratosfera que os raios ultravioletas eles são, digamos assim, filtrados, eles são a estratosfera não deixa que esses raios ultrapassem, então eles são refletidos de volta para o espaço. Depois nós temos a mesosfera, meia, né? Então é a camada intermediária, a camada mediana, né? Então que está no meio, que vai de 50 a 80 km. É na mesosfera que acontece, por exemplo, a desagregação dos meteoritos. Nós temos uma camada extremamente fria e quando o meteorito entra em contato com a mesosfera, há a desagregação desses meteoritos, beleza? E depois nós temos essas duas camadas que elas são uma camada que tem esses dois conceitos, tanto a ionosfera quanto a termosfera. É uma camada onde há, por exemplo, a instalação dos satélites, né? Onde há a transmissão de ondas de rádio. E por fim, nós temos a camada mais externa, que é a exosfera, né? É onde acontece o fenômeno das auroras boreais, tá? Então nós temos o seguinte, de 500 quilômetros para o espaço, nós temos a exosfera. Mas beleza, o que é que eu quero que vocês levem para a prova, né? É essa sequência: troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera, termosfera e exosfera. Então vamos pensar o seguinte, sabe aqueles bonecos que estão lá no posto, né? Aqueles bonecos infláveis, que o posto pode estar queimando, os bonecos estão felizão lá, balançando os braços. Então vamos fazer um boneco desse para entender sequencialmente essas camadas, tá? Vamos lá. A esse boneco nós vamos dar o nome. Né? Eita, se eu precisasse desenhar para ganhar a vida, eu estava muito rodado. Né? Então, vamos colocar aqui. Pam. Esse boneco inflável. Vamos dar um nome para esse boneco. Vamos pensar aqui. Temite. Nosso amigo Temite. Na parte interna, nós temos a troposfera. Depois nós temos a estratosfera, mesosfera, ionosfera e termosfera, que são os mesmos, né? E por fim, a exosfera. Então vamos lá. A parte mais interna é troposfera. Beleza? Então o que acontece? Né? Ficou feio o desenho, ficou feio tudo, mas vamos entender. Então, o boneco Temite, né, é a sequência: troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e... Tira isso aqui porque eles são apenas uma camada, tá? E exosfera. Então, se você tiver com dificuldade de lembrar sequencialmente, lembre do nosso boneco de posto, né? Todo feliz o tempo todo, e o nome dele é Temite. Pegue o T. Troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera, termosfera e exosfera. Perfeito, não esqueçam mais, beleza?
Bom, para finalizarmos o nosso encontro de hoje, vou pedir para que vocês peguem caneta e papel e anotem a diferença entre tempo atmosférico e clima. Tá? Então, se eu perguntar para vocês, como é que está o clima aí no teu bairro? Se você pensar e responder, tá quente, tá frio, tá chuvoso, tá ensolarado, né? Você está respondendo errado. Porque quando eu pergunto o clima, como está o clima no teu bairro, eu não estou me referindo ao momento. O clima eu posso definir como um período longo, né? Mais ou menos 30 anos. Então, primeiramente, o clima é o conjunto de condições atmosféricas dos últimos 30 anos. Então, são longos períodos que eu tenho uma média durante esses longos períodos. Agora, se você disser que o tempo está ensolarado, está correto, porque o tempo atmosférico é justamente as condições da atmosfera de um determinado local em um determinado momento. Por exemplo, dia chuvoso, dia ensolarado, né? Um dia frio, noite fria. Então, essa é a diferença. Enquanto o tempo atmosférico é o estado momentâneo, é o hoje, o clima é longos períodos, basicamente 30 anos. Tá? Por exemplo, aqui na região norte nós temos duas estações, uma estação chuvosa e uma estação, né, que tem menos chuva. Tá? Então, é o verão e o inverno. Então, há duas ciências para definir, né, fazer estudos do clima e do tempo. Primeiro, nós temos a meteorologia, né, que vai fazer estudos, né, sobre o estado momentâneo da atmosfera, sobre o tempo. Né? Se você vai assistir, por exemplo, o Jornal Nacional, você vai ver a Maju Coutinho, né, falando sobre as previsões do tempo. Né? No estado do Pará vai fazer muito sol e vai ter chuva no fim da tarde. Então isso é o tempo atmosférico. E temos também a ciência climatologia, que vai fazer os estudos do clima, né? Que ela vai ter órgãos espalhados pelo Brasil todo. Né? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais vai fazer justamente esse estudo para mostrar o clima das regiões do Brasil ao longo do tempo, das cidades do Brasil ao longo do tempo. Tá? Então, basicamente é essa a diferenciação entre tempo e clima. Beleza? Para finalizarmos, vamos fazer a diferenciação entre elementos climáticos e fatores climáticos. Os elementos climáticos se diferenciam dos fatores climáticos justamente porque esse primeiro ele pode ser quantificado. Eu posso utilizar elementos e instrumentos para fazer essa quantificação. Por exemplo, a temperatura, a umidade, pressão atmosférica e radiação, posso utilizar instrumentos para isso, como por exemplo a temperatura através dos termômetros, né? A pressão atmosférica através dos barômetros, enfim. Então, a temperatura é a condição a quantidade, por exemplo, de calor existente no ar, moléculas de calor existente no ar. A umidade, né? A quantidade de água, de vapor de água contido no ar, na atmosfera. Pressão atmosférica, né? Imagine que o ar, a atmosfera, ela tem peso e digamos assim, tem peso e ocupa lugar no espaço. Quanto mais próximo da troposfera, onde nós estamos, a pressão é muito maior, né? Quando se você sobe uma montanha, uma cordilheira, você vai ver que essa pressão vai ser menor, né? E o clima, consequentemente, vai diminuir, né? Vai ter baixas temperaturas, quanto mais você sobe, né? E a radiação solar é a quantidade de sol, de iluminação em um determinado local. Então, esses são os elementos climáticos. Os fatores climáticos são latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar, correntes marítimas, relevo e vegetação. Então, eu não posso fazer a mensuração desses fatores. Mas vamos entender o que seria a latitude. Por que ela influencia no clima? Então, pense o seguinte, a latitude nada mais é do que as distâncias em graus em relação à linha do Equador. Quanto mais próximo à linha do Equador, quanto menor a latitude, maior a temperatura. Quanto mais eu vou subindo em direção aos trópicos e aos polos, eu vou ter uma maior, digamos assim, latitude e, consequentemente, uma menor temperatura. Os polos vão ser muito mais frios, beleza? A altitude é o relevo, né?
quanto mais próximo, né, quanto montanhas, se eu vou escalar uma montanha, eu vou ter uma maior altitude e, como consequência, eu vou ter menor temperatura, beleza? Inclusive, nas altas altitudes, nas montanhas, nas cordilheiras, eu vou ter a presença de neve, formação de neve, tá? Maritimidade quanto mais próximo do mar, eu vou ter, digamos assim, menores temperaturas. E quanto mais para dentro do continente, para o interior do continente, eu vou ter, digamos assim, uma maior temperatura. Exemplo disso é o Nordeste brasileiro. Mais próximo do mar, eu vou ter climas menores. E mais afastado para o interior do continente, um clima muito mais quente, beleza? As massas de ar justamente as quantidades de vapor, de ar, de massas de atmosfera que eu vou ter para direcionando. Por exemplo, aqui na Amazônia nós temos a massa de ar continental amazônica. Ela é uma massa de ar quente, mas ao mesmo tempo ela é uma massa de ar extremamente úmida. Então ela leva umidade para outras áreas. Por exemplo, as massas de ar polares, as que saem dos polos, norte e sul, ela apresenta uma grande frialdade, então ela influencia no clima também. As correntes marítimas da mesma forma, né? O relevo e a vegetação. Se eu tenho uma área aqui com grande vegetação, obviamente eu vou ter, né, um clima muito mais equilibrado, beleza? Então, basicamente é isso, né? No próximo encontro nós vamos falar sobre os principais tipos de climas do mundo, né, de todos os tipos de climas do mundo. Vamos falar sobre os 3 tipos de chuvas e vamos falar também sobre os eventos climáticos El Niño e La Niña. Tá? Eu espero que vocês façam todos os exercícios, né? Qualquer dúvida a gente vai entrar ao vivo e vocês vão tirar essas dúvidas, beleza? Valeu, continue estudando, foco, um abraço e até a próxima.